Professor Marcelo, bem-vindo, boa tarde a todos os nossos amigos que estão com a gente em mais esse programa da série Vamos Juntos, que é um conjunto de vídeos que nós criamos aí para acolher os alunos, para transmitir um pouco de conhecimento e acolher os alunos do Instituto Federal, da toda a comunidade nessas épocas difíceis de pandemia. Professor Marcelo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Um grande abraço e muito bom falar com você, sempre, Robson. Sempre. Então, estamos aqui novamente, professor Marcelo, um ótimo colega, um carioca que veio aqui para São Paulo, desterrado, Marcelo. Você é um desterrado aqui em São Paulo. Como é que você se sente aqui em São Paulo? Um carioca fora de casa ou não? Já se adaptou aí? Não. Eu adoro São Paulo, eu sou um carioca encantado com São Paulo. Acho São Paulo uma cidade extremamente bonita, que é uma coisa muito incomum da gente ouvir. Acho São Paulo uma cidade muito bonita, muito agradável, me sinto muito em casa. Adoro São Paulo. Que bom. Eu também, bom, falar que a gente gosta e acha bonito o Rio de Janeiro é dispensável, né? Porque o Rio de Janeiro realmente, eu tive lá o ano passado, ainda um pouquinho de pandemia, mas... maravilhosa, a cidade realmente maravilhosa. Eu gosto de duas coisas que os brasileiros, às vezes, os paulistas, né, em geral, falam, Rio de Janeiro e Argentina, né? Também sou apaixonado aí por Buenos Aires e Rio de Janeiro. Acho que no Brasil, Rio de Janeiro e Curitiba são cidades que eu gosto muito, assim, moraria tranquilamente, assim. Eu me sinto bem em casa, assim, e eu sou meio não precisa ser lugar chique, não, né? Não gostaria de morar assim na Barra, Recreio dos Bandeirantes, não. Eu gosto muito daquela região ali do Botafogo. Eu sou botafoguense, né? Sou estrela solitária, né? Sofro lá e sofro aqui em São Paulo, né? Em São Paulo sou palmeirense. Bom, não temos sofrido tanto assim, não posso reclamar. Você é o quê lá? Eu não ligo muito para futebol, não. Eu acabo que eu não acompanho. Mas eu acho que São Paulo... Eu, antes de vir morar aqui, eu trouxe os meus filhos para fazer turismo aqui nas férias de verão. A gente fazia passeios pela cidade para andar pelos jardins, ver a Paulista no domingo. Existe, na minha percepção, um enorme potencial para São Paulo de turismo, não turismo de negócios, turismo de lazer mesmo, que precisa ser melhor desenvolvido. Sempre que você fala de turismo em São Paulo, o foco é o turismo de negócios, né? Talvez seja até um item para um próximo bate-papo nosso aí, né? Um outro, pensar São Paulo, oportunidades de turismo de lazer, turismo de entretenimento, né? Terra de teatros, restaurantes, né? Falta parques, eu acho, né? Mas, Marcelo, hoje a nossa conversa aqui tem outro foco, né? Como nossos amigos podem ver nos slides aí ao lado, eu acabei pegando essas ideias, o professor Marcelo que contribuiu com isso, né, nos nossos bate-papos aí, e ele mandou para mim, eu falei, pô, Marcelo, isso aí ia dar um ótimo item para nós gravarmos um bate-papo, que são alguns insights, né, algumas ideias que o jornalista Cacau de Menezes, do grupo de comunicação ND, acho que de Santa Catarina, é isso mesmo, tá colocado aí do lado, né? Ele fez a partir de algumas de palestras que ele assistiu com o Silvio Meira, que é do Centro de Estudos César, e do Divesh Makan, que é o fundador da Iconic, né, lá de Los Angeles, e do Vale de São Francisco, do Vale do Silício. E aí ele fez esse compilado, né? No original tem 17 pontos, e aí nós pegamos 5 pontos hoje para bater um papo com vocês. Então a ideia nossa é tentar estender um pouquinho mais essas ideias que o Silvio Meira coloca e tentar entender um pouquinho mais, ver se nós concordamos ou não, né? Mas tentar dar o nosso insight em cima dos insights, tá bom? E vocês estão convidados a
a compartilhar isso conosco, tá bom? Se não é inscrito, faça a inscrição no canal, deixe seu like, lembrando que esse canal não é um canal monetizável, é um canal apenas cultural, ele não tem nenhum retorno financeiro, e o foco principal, é claro, é o Instituto Federal, é a comunidade do Instituto Federal, mas todas as pessoas são muito bem-vindas, eu fico muito feliz quando recebo mensagens e likes e OKs de pessoas que nos acompanham, tá bom? Professor Marcelo, vamos lá então, dadas as devidas introduções, não é? Então vamos ao que interessa, vamos trabalhar, tá bom? Então a primeira ideia que nós temos aí para o nosso bate-papo de hoje, que eu acabei de colocar para os nossos amigos, item 1. Né? Então as empresas terão que abandonar a gambiarra digital. Olha só, né, o item que ele usa, né? Gambiarra digital. Ou é digital mesmo, ou não é. Plataformas digitais competentes, mesmo que sejam pequenas, interessante essa ressalva, são as que vão sobreviver. Marcelo, você acha que existe gambiarra digital? Eu acho que existe gambiarra de tudo que a gente pode De tudo imaginar. que. É, é, eu acho que nós, brasileiros, eu costumo dizer para os meus alunos que tem vários atalhos para o fracasso, né? Mas um dos atalhos mais rápidos e mais certo para o fracasso é o jeitinho. Dar um jeito, fazer de qualquer forma, pode resolver de hoje para amanhã, mas no médio e longo prazo, isso são catástrofes anunciadas. Mas aqui eu acho que o que ele quis dizer com essa questão da gambiarra é porque muitas empresas elas não entendiam o digital como um negócio, né? Era apenas uma forma de acessar um grupo de, de pessoas, né? Eu acho que agora a ideia de que canal digital é um negócio, e isso tem que ir para a visão estratégica da empresa. E dessa visão estratégica, né? Todos os desdobramentos operacionais e táticos, né? Eu acho que essa aqui é a grande mensagem. Legal, você usou um termo interessante, né? Bom, primeiro você falou sobre o atalho para o fracasso, né? Gostei muito dessa expressão. É, eu confesso que eu sou um administrador de formação, né? Você de base é um administrador Eu sou também? engenheiro, Você é engenheiro, eu você sou é engenheiro, engenheiro mas a vida inteira trabalhei na área de gestão. de área de gestão, né? E eu confesso que eu, como administrador, e alguns colegas meus administradores, ok, vou fazer um meia culpa aqui, né? Meia máxima culpa, nós somos às vezes propensos à gambiarra e ao jeitinho, né? Mas justifica o nosso pecado, né? A justificativa é que nós somos muito pragmáticos, né? O administrador é um pragmático, no sentido de que, bom, dia 5 vence a folha de pagamento, ela tem que ser paga, ponto. Como ela vai ser paga é outra história, né? Mas algumas coisas têm de ser feitas, né? Então, o imposto vence no dia tal, ele tem que ser pago, né? Então, às vezes acontece do administrador ele se render ao jeitinho, né? Bom, o ótimo é inimigo do bom, né? A gente fica procurando o ótimo e as coisas não saem do lugar. Mas também concordo contigo, né? Depois que o jeitinho ele é implementado, ele tem uma tendência enorme, ele tem uma inércia muito forte a se perpetuar, né? Talvez eu diria que o jeitinho é o objeto de maior inércia do universo, né? Para usar uma frase de engenheiro, né? Para lhe homenagear aqui, né? Porque uma vez instalado o jeitinho, né, a coisa tende a se ela tende a se perpetuar, né? Você colocou aquela lâmpada mal colocada com um cabinho lá, aquilo vai ficar por décadas, né? E, então é verdade, né? Tomarmos cuidado. E aí na área de gambiarra digital, o que eu percebo é que nesse primeiro momento, ou nesse momento, muitas empresas disseram assim: ah, não, eu preciso estar no mundo digital, né? Então, como é que eu vou estar no mundo digital? Bom, eu vendo bem e tudo mais, mas. E aí, o que ele talvez chame de gambiarra digital, né? O cara monta um Facebook, ele monta um Instagram, ele monta lá um site, mas aquilo não é o core business da empresa, né? Aquilo existe por existir, aquilo existe por para estar lá apenas, né? E não necessariamente como algo realmente fundamental da empresa. Eu acho que nesse aspecto que ele pensa em gambiarra digital. Olha, não dá mais para ter simplesmente o site por ter. Você precisa manutenção do site, o site tem que estar ok, ele tem que estar em dia, ele tem que ter ágil, ele tem que estar hospedado num provedor
que permita o trabalho legal, né? Que permita um atendimento, uma experiência do usuário, como dizem os UX, né? User Experience, né, da vida aí. Ele tem que dar uma experiência de usuário e aí os softwares têm que caminhar para serem profissionais. E isso não só nos sites, mas em todas as plataformas digitais, né? Então, esse é o meu conselho, essa é a minha ideia, né? Dentro dessa visão de gambiarra digital, se profissionalizem. Então, realmente, nós vamos precisar que mesmo as empresas pequenas contratem profissionais que entendam de experiência do usuário, comércio eletrônico, formas de pagamento e tudo mais. E lembrando que outro erro comum de gambiarras digitais é enxergar o digital como menos dinâmico. Né? Na minha loja ou no meu comércio, os clientes entram, eu abro a porta todos os dias. Então, o comerciante tradicional, ele vê isso como o dinâmico da empresa. E ele não percebe que no site isso acontece, né? Ele abre o site está lá, e ele fala, bom, hoje tive 5 visitas, 30 ou 40, que seja, mas ele não vê essa dinamicidade, né? E ela existe. E ela existe. Quer dizer, o mundo digital, ele é muito mais dinâmico do que o mundo presencial. Então você tem que ter essa consciência de que uma visita no Facebook, quanto tempo que ele ficou logado, que links ele olhou, né? Se ele visitou os seus produtos da tua página, se ela foi atrativa para isso, né? Então acho que nesse aspecto o caminho da profissionalização digital, e é um caminho de mercado de trabalho ótimo para quem está se especializando, se desenvolvendo, né? O que você acha, Marcelo? É isso mesmo? Então, Robson, não, eu concordo plenamente com você. Eu iria além. Quer dizer, essa coisa de vamos fazer esse negócio direito só vai acontecer se isso for uma visão de cima para baixo. Se isso for uma coisa lateral, uma coisa periférica, a gente não dá importância porque não tem importância em termos estruturais. Agora, talvez, e outra coisa que é relevante na minha percepção é que tratar de um potencial cliente que entra numa loja demanda um conjunto de competências diferente de tratar de um potencial cliente que entra no meu espaço virtual. Então, talvez esse cara que trata de forma periférica nem tenha um retorno tão bom, porque o site não está amigável, as coisas não estão fáceis de serem encontradas. Quem faz uma compra virtual não quer esperar 2, 3 dias para a mensagem ser respondida com uma dúvida. Então, isso é um negócio próprio, isso demanda um conjunto de competências, de profissionais e de infraestrutura absolutamente à par, e isso precisa ser considerado pela empresa. Então, a ideia é não dá mais para você tratar isso como periférico. Perfeito. Só que eu acho que com a concorrência aumentando, e a gente vai falar disso ainda hoje, as lojas físicas perdendo espaço, quem não conseguir aprender a fazer isso direito vai estar fora do negócio. Adapta-te ou morre, não é isso? Dilema dos paradoxos dos dinossauros, né? Será que o Exatamente. comércio presencial são os dinossauros da atualidade, Marcelo? Eu acho que não, eles não são os dinossauros da atualidade. Eu ouso dizer, e é uma ousadia, que a gente viveu um conjunto de revoluções, né? A gente tem a primeira revolução agrícola, que fixa o homem à terra, onde a gente domina cultivos, domina pecuária. Depois a gente chega na revolução industrial, em que a gente começa a largar a produção artesanal para a produção industrial. Depois, no final do século XIX, com o avanço das ferrovias e do telégrafo, a gente tem uma outra revolução em que a gente aproxima os lugares. E a gente viveu, no começo da década de 80 para cá, uma revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica que começou na década de 80, talvez agora, nessa pós-pandemia, ela se consolide como um hábito, talvez seja uma revolução tecnológica ponto 2, no sentido que a gente tinha todos os recursos, mas nós mantínhamos hábitos ainda passados. Então, talvez agora a gente vai pegar esses recursos para transformar hábitos. Mas eu não acho que as lojas presenciais sejam... eu volto a pergunta para você, você acha que os livros impressos perderam espaço?
É, verdade, né? Interessante. E aí essa pergunta vale também para televisão com relação ao rádio, né? O rádio não perdeu espaço, não é? É verdade, né? Antes de você falar isso, não vou me furtar a responder. Quando você falou assim e tal, dessas mudanças, aí eu pensei assim, será que a pandemia foi o nosso meteoro, né? Que veio destruir, né, o comércio dinossáurico, né? Concordo contigo, eu acho que. E é um achismo mesmo, claro, né? Nós estamos aqui trabalhando no campo das ideias, das conjecturas, né? Realmente, o que tem mostrado a história é que cada vez que você falar algo vai sumir, isso e aquilo, as coisas se transformam, né? As coisas se transformam, elas se adaptam, elas se acomodam. Mas se você pensar, por exemplo, os discos digitais, eles sumiram? Não, eles estão por aí, mas eles estão em nichos, né? Então, nichos de colecionadores, as pessoas mais, os hipsters, os mais modernos, né? Tem um toca-discos na sua casa engraçado, né? Quando ficou velho, era coisa da avó, né? E agora os netos voltaram a ter toca-discos, né? Achei interessante isso, né? Meus pais e minha avó tinha toca-discos, eu não tenho, mas a minha filha tem, né? Aí voltou essa nova geração. Mas mesmo tendo o toca-disco, e eu já vi isso, gente com CD e aqueles. Não sei se você já viu nos Estados Unidos uma moda do pessoal andando novamente com o Discman, Disc Laser, né? Do lado aquele que nós tínhamos quando éramos jovens e tal. E a fita cassete também. Eu já vi bandas gravando e lançando músicas em fita cassete e tal. Mas isso acaba ficando em nichos, né? Essa é a minha percepção. Eu acho que o comércio ele vai se adaptar, as lojas físicas elas devem continuar existindo, né? Nós temos, eu acho que eu ia comentar isso um pouco mais para frente, mas nós temos uma loja que é um bom exemplo dessa questão, nós estávamos comentando, inclusive antes do começo do programa, não lembrava direito o nome, aí a minha filha me refrescou a memória aqui, é uma loja que chama Amaro. Amaro, que aquela hora que nós estávamos conversando, não lembrava o nome, né? A Amaro é uma loja que ela existe fisicamente. Quem quiser, não estou fazendo propaganda aqui, né? Não ganhamos comissão, não, né? Mas mas é uma loja moderna que ela existe, está lá no shopping. Eu conheço a unidade que tem dentro do shopping Paulista, e não cidade de São Paulo, shopping Paulista. E qual é a ideia, né? A ideia é que a loja existe, as roupas estão lá, os produtos estão lá, mas ela não tem venda presencial, ela é só um mostruário, na verdade. Então, se você quiser ter a experiência do produto, você entra na loja, vai lá, olha a roupa e tudo, mas você é obrigado a comprar pelo site. Então, não tem caixa, não tem pacote, tá certo? Eu acho que ela funciona como ponto de retirada de mercadoria, se você quiser comprar pelo site, mas eu não tenho certeza disso. Mas de qualquer forma, é uma experiência nova, né? Você entrar no shopping, você vê uma loja, você fala assim, eu quero comprar essa blusa. E aí a pessoa que está te atendendo diz, não, não, é só pelo site, senhor. É uma surpresa, né? É uma mudança, né? Não sei se isso vai ficar ou não, se vai continuar ou não, mas é uma mudança. Então, o que eu acho, respondendo especificamente seu comentário, sua pergunta, Marcelo, nós vamos ver transformações, né? Transformações. Então, a pergunta que fica, a pergunta de US$ 1 milhão é o que é passível de ser feito pela internet e o que não é? Acho que essa é a grande pergunta. Quer dizer, vai ficar, né? Vai ficar no físico o que não é passível. Então, quais são as experiências e as necessidades humanas que não são passíveis de serem feitas via digital? O que é que eu preciso estar lá pessoalmente? Vou dar alguns exemplos, né? Será que os shoppings eles vão se transformar para centros de lazer, de entretenimento, onde você vai? Isso já vinha acontecendo, não é? Muitas famílias iam ao shopping menos para fazer compras e mais para passear. Será que isso vai ter um, um, um fortalecimento? Quer dizer, eu posso imaginar talvez shoppings muito mais com centros de lazer, com áreas onde as famílias podem ir com seus filhos, ou os jovens, né, paquerar, ou caminhar, ou coisas do tipo, e também ter loja, e não o contrário, né? O shopping tradicional é um centro comercial onde a pessoa pode ir passear e ter divertimento, né? A velha história, você coloca um cinema para atrair pessoas para sua loja, né? Quem do comércio eletrônico aí. Talvez o shopping ele sofra essa inversão. Ao invés de ser um centro comercial onde você também pode passear, os futuros shoppings passem a ser centros de diversão onde você também pode comprar, né? Então, acho que a pergunta de US$ 1 milhão é
O que pode ser digital e o que não pode ser digital, né? O que você acha, Marcelo? Eu acho que a palavra é experiência. Acho que você foi muito feliz quando você falou isso. Esse exemplo do disco de vinil é ótimo, né? É, quando o disco de vinil morre e hoje a gente acessa a música de outras formas, nós não perdemos a experiência de escutar uma música de qualidade. Só mudamos a forma disso acontecer. O negócio, produzir música, ele existe ainda. E a nossa Claro. experiência de escutar música talvez seja até melhor, porque eu escuto onde eu quiser, com uma qualidade sonora, inclusive, melhor. É diferente de outras experiências que para algumas pessoas é importante ir na loja, ver a roupa, ver o caimento. Então, eu acho que a questão é a experiência. Mas mesmo que um grupo de pessoas queira ter a experiência de ir na loja, e eu acho que as lojas vão continuar existindo, vai ter um outro grupo que vai ter experiência de facilitar a vida, de fazer pela internet. E os movimentos que têm acontecido no Brasil, inclusive, de empresas que estão comprando outras empresas para se capacitarem para isso, eles são tão grandes, que parece que pelo menos esses grandes executivos acham que isso não é uma moda, isso é uma tendência que veio para ficar, né? E a gente está falando, tem algumas empresas que falam de construir um ecossistema. Quer dizer, você entra num shopping virtual, né? Você entra naquele site daquela empresa e você vai comprar tudo que você imaginar. Você vai comprar o livro, o eletrodoméstico, com uma experiência completa ali. Então, acho que vai ter espaço para os dois públicos. Agora, com relação a shopping em particular, essa semana eu escutei um debate sobre gestores de shopping. Inclusive, eles estavam fazendo uma análise de fundos de investimentos imobiliários, estavam discutindo o futuro dos shoppings. Eles estão todos muito otimistas, que quando a população estiver majoritariamente vacinada, os shoppings vai ter uma demanda reprimida por esse encontro. O shopping é um lugar de encontro, né? E isso, acho que a humanidade, nós vamos querer sempre ter espaços de encontro. Então, não vejo o shopping perdendo espaço, mas que o digital veio para ficar. E isso tem que ser encarado como um negócio central e não como apenas uma forma de vender para um grupo, isso tem que ser feito. Muito bem, muito bem. Vamos passar para o segundo item? Poxa, acho que daria para ter feito quase que um vídeo só com esse primeiro item, né? Nós temos 5 pela frente. Vamos dar uma paradinha aqui nessa primeira parte, voltamos em seguida com a segunda parte desse bate-papo agradável com o professor Marcelo Lacerda sobre esses insights para um mundo pós-pandemia. Você continua nos acompanhando. Até já.